Você sabia que a Páscoa originalmente não tem nada a ver com chocolate, ovo de Páscoa ou comer peixe? A Páscoa tem um significado muito mais profundo do que você imagina. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar isso agora. E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Rafa Assis. Prazer ter você aqui. Se você ainda não faz parte da nossa família, eu quero te pedir para seguir aqui e ativar o sininho, muito importante para que você receba conteúdos na hora que eu lançar aqui. Você vai ser notificado na hora. Então, se você não faz parte, já segue, ativa notificações. E se você já faz parte, bem-vindos, comente, compartilhe e vamos para o nosso vídeo de hoje. Quero falar sobre a Páscoa. Nós estamos aqui sexta-feira santa. Se você estiver vendo outro dia, não tem problema, mas nesse momento agora eu estou falando da Páscoa de 2025. Nós estamos em 2025 falando sobre essa Páscoa, mas eu quero te falar sobre o significado da Páscoa. Ele é muito mais profundo do que você pode imaginar. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário foi muito mais profundo do que somente comprar a nossa salvação. Eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje, mas primeiro eu quero compartilhar com você um pensamento que você, se puder acompanhar aí, ou se você tiver sua Bíblia, João 1, fala assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu povo, seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o único Filho, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Nossa, essa parte de João, o primeiro capítulo de João, é completamente incrível e é completamente uma revelação de quem é Jesus. Para muitas pessoas, Jesus nasceu de Maria. Mas Rafa, a Bíblia diz que Jesus nasceu de Maria. Sim, Jesus nasceu de Maria, mas para muitas pessoas Jesus começou em Maria. Quando na verdade a palavra está dizendo que no princípio aquele que é a palavra já existia e sem ele nada foi criado. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Pai, o Filho e o Espírito Santo já habitavam antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Jesus não nasceu, não começou a sua vida, a sua história quando ele nasceu de Maria. Já habitava no céu. Ele já existia. Ele é a palavra, ele é a verdade. E através dele todas as coisas foram criadas porque ele é Deus. A gente agora vai para um ponto em Gênesis, onde Deus criou a terra. Deus criou o ser humano. Deus criou o jardim perfeito e colocou o ser humano ali. Homem, o Adão
e Eva. Deus demonstrou toda a sua bondade, todo o seu coração para eles. E disse apenas uma regra: não comam do fruto da árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal. No dia que comerem, vão morrer. A única regra era não tocar naquele fruto. A única regra. E a serpente veio e disse: mas quer dizer que se você comer desse fruto, você vai se tornar como Deus? Só que a palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Não tinha pecado no mundo. O ser humano já via o mundo como Deus havia feito, com os próprios olhos do Senhor nele. O ser humano, Adão, ele via Deus como ele era. O mundo como Deus criou, através dos olhos do Pai. A serpente falou: se você comer, você vai ser igual a Deus. Eles caíram, eles comeram e caíram. E adivinha o que aconteceu? Eles começaram a enxergar o mundo igual Deus via. Só que agora não era mais o Deus criador, agora era o Deus deles. Agora a serpente se tornou o príncipe desse mundo, governante desse mundo. Porque Adão e Eva deram acesso legal para a serpente. Eles entregaram o governo que Deus tinha entregado para eles para a serpente. No intuito de dizer inconscientemente que o governo de Deus não era tão bom, que o nosso governo era melhor, porque quando eu sigo as minhas regras, quer dizer que eu não vou seguir as regras de outras pessoas. Quer dizer que as suas regras não são tão boas, as minhas são melhores. Então Adão começou a seguir as regras que ele achava que era melhor. Induzido pela serpente, comeu do fruto, e a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. E eles se viram ali nus. Eu quero te propor um pensamento que a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos, eles se viram nus. No momento que os olhos dele foram abertos, eles pararam de enxergar a coisa mais importante que existia. Eles pararam de ver a coisa mais importante que existia do jeito que ela era. E eu vou dizer o que é daqui a pouquinho. Mas naquele momento, por causa disso, o plano celestial já estava em ação muito antes de tudo isso acontecer. Rafa, então quer dizer que Deus já sabia que Adão comeria do fruto e Jesus teria que vir? Sim, já sabia. Só que Adão tinha uma escolha. Deus sabe todas as coisas. Sabe quando você tem um túnel com a letra A e a letra B, você tem que entrar no túnel A ou B, você precisa escolher um dos dois. Deus já sabe a resposta dos dois. Se você escolher esse, o que vai acontecer na frente ele já sabe. E esse, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Mas nós temos liberdade e livre-arbítrio. O céu é o lugar que mais tem liberdade. Se você parar para pensar num ponto na galáxia ou qualquer lugar da existência, é o lugar que você mais tem liberdade lá, porque a palavra diz que onde o Espírito do Senhor tem liberdade. E a habitação do Senhor é lá. Então lá é o lugar que mais tem liberdade. A prova disso foi Lúcifer, que escolheu lá se rebelar. E o homem escolheu aqui, que o governo de Deus não era tão bom, que agora o governo dele seria melhor, só que o homem não governou. O homem já governava antes de cair. Deus entregou o governo desse mundo para o homem. Mas no momento que o homem cai, ele entrega o governo para Satanás. Tanto que a palavra fala, Mateus 4, na tentação de Jesus no deserto, capítulo 4, versículo 9, ele diz: eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Voltando para o versículo 8, ele diz: em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse: tudo isso eu te darei. Declarou: basta ajoelhar-se e adorar-me. Tem uma versão que diz que ele falou: tudo isso me foi dado, é meu por direito. Mas se você se ajoelhar, eu te dou. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Você não precisa passar pelo processo. Você não precisa sofrer. Se você me adorar, eu encurto o seu caminho. E você repara que o caráter de Satanás é tão sujo que ele não deseja adoração pública. Ele quer adoração mesmo privada. Ele só quer adoração. Ele é tão fanático por adoração. Foi por isso que ele caiu, que ele não se importa que ela seja privada. Se você parar para pensar,
Os erros que nós cometemos, que mais nos envergonham, ou que nos envergonhavam no passado, eram feitos no privado. Eram feitos no secreto. Porque ele não precisa de adoração pública. Ele não precisa de adoração pública. Bom, ele falou para Jesus: se você me adorar, eu te entrego o reino desse mundo, porque me foi entregue. Mais para frente, em João 8:31, Jesus está conversando ali, falando sobre Abraão. Ele diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho te libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. E aqui começa a ficar interessante. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filho de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram eles. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhe disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou, porque vocês não entendem o que eu digo, e porque nem sequer conseguem me ouvir, porque vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Uau, Jesus aqui foi duro com eles, mas ele está dizendo: o pai de vocês é o diabo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que nós só podemos ser adotados pelo Pai através de Jesus Cristo. E isso é uma das principais coisas que Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir uma lista de coisas na sua vida e na sua morte e ressurreição, inclusive nos salvar nossos pecados, né? Nos levar de volta para o lugar onde Adão tinha caído. E ele está dizendo: vocês não conhecem o meu pai. Por quê? Porque vocês são filhos do seu pai, a serpente que mente e assassina desde o início. Jesus está dizendo o seguinte para eles: vocês não sabem quem eu sou, porque vocês não aceitam a minha mensagem. E vocês só podem ter acesso ao meu pai. Lembra que a Bíblia inteira apresenta Deus como um general de guerra, um vitorioso, invicto, onisciente, tudo o que ele é verdade. Todas as características e nomes que é dado para ele e são verdade. Mas Jesus, ele vem para apresentar o Pai. A partir de Jesus, nós temos consciência que nós temos um Pai. E esse Pai, fazendo de tudo, ou estava fazendo de tudo, e ainda continua fazendo de tudo, para que a gente fosse alcançado. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus, por todos nós. Ele enviou o unigênito para que se tornasse o primogênito. O que isso quer dizer? Ele mandou o único para que se tornasse o primeiro de muitos. E com isso, além de Jesus nos resgatar das garras de Satanás através do seu sangue, da sua morte e ressurreição, uma das coisas mais importantes que é conquistada na cruz do Calvário, na minha opinião, é o que foi entregue por Adão. Quando a Bíblia diz que os olhos de Adão foram abertos, na verdade, os nossos olhos foram fechados. E a partir daquele momento, nós deixamos de enxergar o Pai como realmente Ele é. E essa é a grande queda. Deixamos, no momento que Adão caiu, de enxergar o Pai como Ele realmente é. É por isso que
Nós hoje vemos tantas distorções sobre quem Deus é. Nós vemos tantas visões distorcidas sobre quem Deus é. Pessoas que entregaram sua vida para Jesus, fizeram dele o seu pai, e mesmo assim não sabem quem o pai é. Não conhecem a natureza do pai. Tem muita gente que está satisfeito somente com a salvação, e eu quero te dizer que a salvação é só o começo. Jesus não veio pregar o evangelho da salvação, Jesus veio pregar o evangelho do reino de Deus. A salvação faz parte do evangelho do reino. O nosso chamado é trazer o céu para a terra. Por quê? Porque nós estamos implantando o reino de Deus. E eu não posso implantar um reino de um Deus que eu não sei quem é. Jesus disse que só fazia o que via o Pai fazer. E nosso chamado é ser como Jesus fazer o que ele fez. Como é que eu vou viver a minha vida? Como é que eu vou ver o meu destino e o meu chamado se eu não ver o que o Pai está fazendo? E eu só posso ver o que o Pai está fazendo se eu entregar minha vida para Ele realmente e fizer dele o meu Pai. Eu enxergar a sua natureza bondosa, justa e bondosa, misericordioso em graça. No momento que Adão cai, junto com Eva, Jesus já é apresentado para o mundo. Porque houve o primeiro sacrifício na terra. A Bíblia diz que Deus cobriu Adão e Eva com pele de animal. Então, um animal precisou ser morto para que a vergonha deles fosse coberta. Já apontava para Jesus que ele precisava ser morto para que a nossa vergonha fosse coberta. Hoje, a Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus. É uma coisa que eu não posso fazer, é uma coisa que você não pode fazer por si mesmo. Somente Jesus. Jesus, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Um santo e justo levou sobre ele os pecados. Para que nós, pecadores, fôssemos feitos santos, justos e filhos de Deus. Jesus veio, pagou um preço. E muito além de comer chocolate e ovo de Páscoa, que eu adoro comer chocolate e ovo de Páscoa, diga-se de passagem. Adoro todo o clima de Páscoa, todas as comidas eu adoro de Páscoa. O momento de reunir a família, tá todo mundo junto, eu adoro isso. Mas eu não posso perder de vista o principal motivo que essa data é celebrada. Na Velha Aliança, quando eles estavam no Egito, Deus, com a sua última praga ali para liberar o povo do Egito, fez passar o anjo da morte e pediu para todo mundo passasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, representando Jesus. Já estava apontando para Jesus. A Bíblia inteira aponta para Jesus. O grande significado dessa data foi completamente reformulada ou melhorada por causa de Jesus. Não é coincidência Jesus ter morrido na Páscoa. Jesus foi o perfeito sacrifício. Somente um homem puro poderia pagar por todos os homens impuros. E olha que interessante para a gente finalizar aqui esse vídeo. Satanás, ele pegou o governo da mão dos homens. Na verdade, ele recebeu o governo da mão dos homens. Somente um homem poderia retomar de volta, pagando o preço pelo aquilo que foi perdido. E adivinha, ninguém foi capaz de pagar esse preço. Por isso Jesus precisou se fazer homem. Porque somente um homem, somente em carne e osso, poderia ser pago aquela dívida. Por isso Jesus precisou encarnar. Por isso que Jesus precisou vir em carne e osso. Para pagar um preço que a gente não poderia pagar. E por isso que a gente celebra a Páscoa. Por isso que é um dia muito importante. Porque o dia de hoje, sexta-feira da Paixão, significa a paixão que ele teve, tão profunda, tão avassaladora, tão radical, que ele abriu mão do céu por um determinado tempo para vir à terra, ser um de nós, andar como um de nós, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus. Ele abriu mão, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, decidiu abrir mão de andar em seu poder, e tudo que ele fez foi através do poder do Espírito Santo que veio sobre ele depois do batismo de João Batista. O Espírito veio sobre ele em formato de pomba e disse: esse é meu filho, em quem eu me orgulho. Jesus, ele concluiu a sua missão, nos resgatar da morte eterna, da separação eterna do Pai. E hoje nós temos direito à mesa de Deus.
Nós podemos nos sentar à mesa não como escravos, mas como filhos, porque Jesus pagou o preço por isso. E a grande lacuna foi preenchida, e hoje nós podemos ver Deus como Ele realmente é. Uau! Isso me empolga demais. O que você acha disso? Escreva aqui nos comentários se isso faz sentido para você. Quero te desejar uma excelente Páscoa para você e para sua família. Deus abençoe vocês, cubra vocês, proteja vocês, que seja uma Páscoa de alegria. Se você estiver vendo esse vídeo em uma outra época do ano, que Deus abençoe o seu ano. Não esqueça de curtir, comentar e principalmente seguir e ativar as notificações. O que você acha desse episódio? O que você achou do episódio de hoje? Como você foi tocado pelo episódio de hoje? Comenta aqui e me deixa saber. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tudo é por Ele, para Ele. Sem Ele nada é possível. Sem Ele nada foi criado. Ele é incrível. Tudo é sobre Ele. Tchau, tchau.